Amados irmãos, nós estamos na oitava da Páscoa, estes 8 dias em que a igreja celebra o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. E depois este dia da Páscoa que se estenderá por mais 50 dias, em que nós celebramos então neste tempo pascal a presença, a atuação do ressuscitado no meio de nós, que vem para suscitar a nossa fé, para nos fortalecer na fé e para nos tornar e para nos fazer tomar consciência uma vez mais da centralidade da nossa fé, que é o próprio Cristo. Por isso, se nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós veremos muitos elementos que o evangelista coloca no Evangelho justamente para servir de reflexão e de fortalecimento para a nossa fé. Os discípulos estão fechados por medo, estão tomados pelo medo, tomados pela dúvida, e Jesus então entra e se põe no meio deles, diz o Evangelho. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. O que significa isso? O centro, o lugar que compete a Jesus, no céu, no seio da Virgem Maria, na manjedoura, no Calvário junto à cruz e também após a ressurreição. Jesus está sempre no centro, Jesus está sempre no meio. É dele que parte toda a ação verdadeira, toda a ação da igreja, e é para Ele que converge toda a ação que também nos é dado pela fé. E para dissipar esse medo, para dissipar a dúvida, Jesus lhes dá a paz. Vejam que ao anoitecer, estando fechadas as portas, portanto, o evangelista coloca aqui referências ligadas ao medo, podemos até dizer a uma certa tristeza, a uma atitude de estar deprimido. Geralmente as pessoas que têm depressão, elas sentem mais quando vai anoitecendo, não é isso? Sentem mais pavor, mais pânico no anoitecer, quando as portas, as janelas se fecham à noite. Portanto, Jesus vem para dissipar esse medo, Jesus vem para tirar de nós tudo aquilo que nos impede de viver, tudo aquilo que nos impede de experimentar a verdadeira vida. E por isso, estando fechadas as portas, ao anoitecer, Jesus se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco, a paz esteja com você, a paz esteja consigo mesmo. A paz que vem de Deus, a paz que dissipa todo medo, o medo diante das incertezas da vida, sobretudo da morte. A morte nos causa medo, porque ela é uma realidade incerta, ela é uma realidade desconhecida, e Jesus nos traz então a sua paz, para que possamos descansar na paz de Jesus, repousar na paz de Jesus. E aquilo que nos traz também a verdadeira paz, a verdadeira misericórdia, é o perdão dos nossos pecados. Nesse domingo também, o segundo domingo da Páscoa, quando nós encerramos a oitava da Páscoa, também chamamos de Domingo da Misericórdia, Domingo da Divina Misericórdia, que foi intitulado pelo Papa João Paulo II. É a misericórdia de Jesus doada aos seus discípulos. Por isso Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. É a misericórdia doada por Cristo e dispensada pelos apóstolos, dispensada pela igreja. Portanto, não é apenas a misericórdia no sentido teórico da palavra, mas a misericórdia real, a misericórdia
como ação concreta do amor de Jesus, pelo qual Ele morre na cruz, se entrega por nós e também, após a ressurreição, Ele ordena aos seus discípulos que continue a levar adiante esta mesma misericórdia. Por fim, uma das cenas que também nos chama muita atenção no Evangelho de hoje é a figura deste homem, Tomé, chamado de Dídimo. Dídimo é um termo grego, na verdade, Dídimo era o apelido de Tomé. Tomé, o Dídimo, o duvidoso, o dúbio, duplo, cético. Portanto, Tomé quer dizer então justamente um abismo, porque ele penetrou com uma fé segura a profundeza, a profundidade da divindade de Deus. No entanto, ele também é o Dídimo, porque duvidou. Mas diz os padres da igreja que a dúvida de Tomé foi uma santa dúvida. Ó santa dúvida, ó disposição divina, vai dizer Santo Agostinho. Por quê? Porque Tomé não duvida simplesmente por duvidar. Ele não se nega a acreditar, mas ele diz que ele deseja também ver, ele deseja também tocar. Ele não quer acreditar apenas naquilo que ele ouve dos outros. Ele não quer acreditar apenas naquilo que ele ouvia contar, mas ele quer fazer também a sua experiência com Jesus ressuscitado. Por isso, meus irmãos, esta dúvida de Tomé não é simplesmente duvidar e ficar de braços cruzados. Não é simplesmente dizer que não acredita, mas continuar voltado para si. Não, eu quero ver, eu quero tocar. Se eu não ver, se eu não tocar, não acreditarei. Portanto, eu preciso ver, eu preciso tocar. E Tomé vai em busca dessa realidade. Meus irmãos, a fé, num primeiro momento, ela passa pela dúvida. A fé passa também pela dúvida. A dúvida, podemos dizer que é um transporte para a fé. Quando nós nos dispomos verdadeiramente a acreditar e vamos ao encontro justamente daquilo que duvidamos. E não simplesmente duvidamos e continuamos de braços cruzados. Eu não acredito, pronto, não. Eu quero ver para poder acreditar. Eu quero tocar no mistério. Portanto, essa disposição de querer celebrar o mistério, de querer viver o mistério, de querer viver uma fé, não apenas em teorias, não apenas naquilo que outros nos contaram, mas a partir daquilo, da experiência que outros tiveram, eu também quero ter esta experiência com Deus, essa experiência do encontro com Jesus Cristo. Eu também quero encontrar-se com o Senhor, assim como os discípulos, assim como aquelas mulheres na manhã da Páscoa, assim como Paulo no caminho de Damasco. Eu também quero ver Jesus, eu também quero encontrar-me com Ele. Eu também quero fazer a experiência desse encontro, que vem pela fé, mas que também exige a disposição humana, a disposição da alma. E por isso Tomé então professa sua fé em Jesus, meu Senhor e meu Deus. Ele viu, tocou, e eliminada qualquer dúvida, acreditou que era Deus. Ele professa a fé naquilo que ele não vê. Ele toca o homem, mas confessa a fé em Deus. Vejam que interessante isso. Tocou no homem, mas professou a fé no Deus que não via, mas no Deus que ele pôde sentir ao tocar a humanidade de Jesus. Ao tocar o lado de Jesus,
ele pode então ver que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para entregar-se inteiramente por nós, aquele que abre o seu lado, o seu peito e derrama seu sangue, seu amor infinito, sua misericórdia infinita por todos nós. Por isso, meus irmãos, nós também podemos ser como Tomé. Podemos talvez duvidar, mas a nossa dúvida precisa levar a uma disposição de ir ao encontro para sanar toda a dúvida e fazer a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado, com o Senhor que se faz presente hoje pela sua palavra, pelo sacramento da Eucaristia. E aí vem Jesus e diz: acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Bem-aventurados somos nós, que nunca vimos Jesus como Tomé, que nunca tocamos na humanidade em si, no corpo de Jesus, e no entanto estamos aqui e acreditamos e cremos. Muito mais felizes somos nós, diz Jesus. Felizes, bem-aventurados sois vós, porque acreditais mesmo sem ver. Meus irmãos, não há felicidade maior, não há realização maior do que poder acreditar no Senhor, mesmo quando nós não o vemos com os olhos da carne. Mesmo quando diante de uma dor, diante de uma provação, nós acreditamos que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, que Ele caminha ao nosso lado. Mesmo quando tudo parece desmoronar-se diante de nós, quando todas as nossas certezas humanas, elas se esvaem, e nós ainda continuamos a acreditar que Ele está junto de nós. Não há satisfação maior do que essa. Portanto, felizes são aqueles que creem, mesmo sem ver. Felizes são aqueles que creem, mesmo quando são levados a não acreditar, a não crer. Mesmo quando são tomados pela humanidade, sobretudo pela fragilidade humana, e que essa fragilidade nos faz muitas vezes a desanimar na fé, mesmo nas piores situações, nos piores momentos, nós ainda podemos dizer: meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, eu creio, mas aumenta a minha falta de fé. Estes são os mais felizes, diz Jesus. Felizes são aqueles que creem, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mas que continuam fiéis a Ele, fiéis ao Senhor. Peçamos então ao Senhor nesta Páscoa a graça de fazermos a experiência deste encontro pessoal com Jesus Cristo. Que não fiquemos apenas numa fé pautada no que os outros experimentaram e testemunharam, o que também é importante, mas que o testemunho dos outros, o testemunho dos nossos antepassados, sirvam de estímulo para que nós também tenhamos a atitude de procura, nós também tenhamos a atitude de ir ao encontro para fazer a nossa experiência pessoal com Jesus e assim nos fortalecermos cada vez mais na fé a partir deste encontro. Assim seja. Amém.